Fala empresário, beleza? Giovanni aqui, CEO da Avalanche de Clientes e da Mestres do Site. E nesse vídeo eu quero ter um papo reto de empresário para empresário. Nós vamos falar do que mais dói nas nossas empresas, que são vendas. E eu sei que você não é gestor de tráfego, eu sei que você não é marqueteiro, eu sei que você é um dono de negócio que manja muito da sua solução, que quer atender bem o teu cliente, mas você tem necessidade de vender mais vezes para o mesmo cliente, vender melhor e vender mais caro. Todo mundo deseja isso. E a maneira certa que nós temos de alcançar isso é aumentando a sua demanda. E aqui nesse vídeo eu vou trazer 4 perguntas que você vai ter que buscar fazer para o seu gestor de tráfego e entender a resposta que ele vai te dar para saber se você está na máxima performance do teu resultado, da tua empresa, dentro do ambiente digital, dentro das tuas atividades de marketing digital, tá bom? Vamos lá, eu vou trazer essas perguntas e o que ele deveria te responder. Vamos lá, a primeira pergunta que você tem que fazer para o teu gestor de tráfego é: você sabe quanto nós estamos pagando para realizar cada uma das vendas que nós estamos fazendo aqui? Um bom gestor de tráfego, ele sabe exatamente como funciona todo o teu processo comercial. Ele te conduziu ao longo do processo de entendimento, de planejamento, a entender o teu comercial, ele sabe o teu ticket médio, ele sabe o teu volume de vendas, ele sabe até o teu faturamento. Um bom gestor de tráfego, um cara que trabalha do teu lado, de mão dadas, ele vai ter que saber tudo isso daí. Se ele não tiver essas informações, se ele não souber quanto custa realizar cada venda dentro do teu negócio através dos trabalhos que ele faz, então ele está fazendo um trabalho limitado. Já fica aí o ponto de alerta, porque muito provavelmente ele não entende de negócio, ele não entende do seu negócio principalmente, ele entende de ferramenta, ele entende de Google Ads, ele entende de Meta Ads e ele sabe subir campanha. O máximo que esse cara vai te mostrar vai ser um relatório mostrando quanto que você gastou, quantas impressões você teve, quantos cliques você teve. Mostra até valor de clique e tudo mais, mas ele não vai além disso. Um bom gestor de tráfego precisa ser o teu principal parceiro na geração de vendas e não na geração de custo lá nas mídias. Primeiro ponto que você precisa ficar atento. Segunda pergunta fundamental que você tem que fazer. Todo mundo sabe que aumentar verba de investimento lá no Google e no Meta não é fácil. Você pode estar investindo hoje 10 mil reais e amanhã investir 20 mil reais. Você vai ver os seus resultados se manterem os mesmos e você gastando o dobro. Então, um bom gestor de tráfego, ele sabe cadenciar o crescimento da sua verba de modo a não aumentar o custo de aquisição de lead e de vendas que você já tem atualmente. Então, essa é uma pergunta importante que você tem que fazer. Qual que é o percentual de aumento que nós podemos considerar mês a mês sem prejudicar o custo da minha lead e o custo das minhas vendas? Essa é uma pergunta fundamental. Se ele não souber essa resposta, se ele não trouxer para você, dentro dos números que ele enxerga lá dentro da plataforma, um crescimento cadenciado de verba, você muito provavelmente vai se ver nesse cenário que eu falei. Você vai aumentar a sua verba e você vai ver os resultados serem os mesmos, porém você gastando o dobro ou mais, né? Depende de quanto você aumentou lá. Terceira pergunta, essa é fundamental e eu te falo por experiência, são 22 anos trabalhando com isso. Existem poucas pessoas capacitadas no mercado brasileiro a fazer isso da forma correta, que é conversão. Como você está medindo as conversões que acontecem na minha landing page, na minha loja virtual, no meu sistema de vendas? Você precisa buscar esse entendimento, por quê? Depois que a LGPD chegou, as ferramentas do Google e do Meta, elas têm muita dificuldade de entender o que é uma conversão. Conversão é quando a pessoa toma uma ação lá dentro da sua página. Eles têm muita dificuldade. É como se tivesse limitado, é como se a vista dessas ferramentas estivesse em míope. E aí você precisa de ter ferramentas terceiras rodando em nível de servidor dentro do teu site, para que essas informações, elas de fato sejam contabilizadas. Se você fizer essa pergunta de como as conversões estão sendo contabilizadas e se elas estão sendo contabilizadas da forma correta dentro das suas campanhas, e você tiver respostas que são genéricas, não, sim, estão confirmadas, são sim, estão sendo metrificadas, tudo bonitinho, são respostas genéricas. Ele precisa te falar quais ferramentas que eles estão usando. A principal se chama Stape.io.
É a principal ferramenta hoje no mundo que trabalha junto com outra ferramenta chamada Google Tag Manager Server-Side. Desculpa o termo técnico, eu sei que é uma parte técnica aqui necessária, porque essa parte técnica 99% dos gestores de tráfego do Brasil não dominam. E muito provavelmente a tua campanha tem dificuldade de performance porque o gestor não fez essa configuração em nível de servidor para que as conversões elas sejam metrificadas e que gerem as informações corretas para que os públicos das campanhas sejam alimentados. Nessa pergunta eu trouxe bastante informação técnica, mas é importante você ficar atento aos termos que ele vai te usar na resposta, principalmente desses dois que eu trouxe, Stape.io e Google Tag Manager Server-Side. Esses dois são fundamentais para que você consiga fazer o mapeamento correto das conversões. Eu aposto que você não sabia disso. É uma coisa extremamente técnica, mas vale conhecer. Aqui a quarta e última é para mim a cereja em cima do bolo e aquilo que eu amo. Eu sou apaixonado por isso, por causa dessa resposta para essa pergunta. Quando a gente faz uma pergunta para um gestor como eu melhoro os meus resultados sem ter que aumentar a minha verba? A gente vai ter que ouvir a resposta dele. Muitos deles não têm a resposta para dar. Muitos deles vão ficar travados. Eu preciso aumentar a verba para melhorar o resultado. Às vezes isso é verdade, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes existe um caminho alternativo à oferta do nosso serviço ou do nosso produto que pode ser utilizada e que a maioria dos gestores de tráfego ignora, muitas vezes nem sabe que existe. Por exemplo, existe a possibilidade de eu vender um serviço, trazer a atenção de um cliente que ainda não está preparado para a compra de um determinado produto e no qual eu forneço as informações para preparar ele para a compra. Vamos imaginar que eu sou uma empresa de registro de marca e eu vou lá no Google e faço uma campanha de registro de marca, ou seja, estou oferecendo meu serviço. Só que um estudo mostrou que só 3% das pessoas de um mercado estão aptas a comprar um determinado produto ou serviço naquele momento. Essas pessoas entram no Google e vão ver essa campanha. E os outros 97% dessas pessoas, elas não vão no Google porque elas não se sentem preparadas para registrar a marca ainda. Essas pessoas eu posso criar outros tipos de campanha trazendo conteúdo e informação. Por exemplo, descubra os riscos que você tem de não registrar a tua marca. Eu movimento esse conteúdo, eu levo essa informação para minha pessoa e isso faz com que o meu custo de lead ele caia em até 9 vezes. E na média, o meu volume de vendas ele cresce em até 3 vezes mais sem eu ter que gastar 1 centavo a mais. E essa é uma técnica que a gente aplica muito aqui na Mestres do Site. E se você quiser entender como ela funciona e como está estruturado o teu tráfego pago e os gargalos dele, eu disponibilizei uma sessão estratégica gratuita para você que chegou até aqui nessa parte desse vídeo e consumiu esse conteúdo com qualidade. Uma sessão que eu vendo hoje a R$ 3.997, eu estou fazendo ela de forma totalmente gratuita, uma sessão de 30 minutos que vai revolucionar o teu marketing. Você vai sair dessa sessão estratégica com a noção clara de onde está o problema e como você deve resolver. E não tem lero-lero não, gente, não é pitch de vendas, eu não quero te vender, eu quero te ajudar a resolver os teus problemas. Se você quiser a minha ajuda, a ajuda da minha equipe, clica no link que você vai ver na descrição desse vídeo para agendar a sua sessão estratégica de forma gratuita, mas corre porque é por tempo limitado. Essa é uma sessão que nós vendemos, é o nosso serviço. Eu estou colocando ela de forma gratuita para ajudar os empresários que pediram a nossa ajuda sem ter que gastar 1 centavo a mais. Vai lá, abraço!